Olhe para as suas mãos, olhe para a tela, olhe para o ambiente ao seu redor. Há algo errado. Não é que as cores estejam estranhas ou que a iluminação pareça artificial, é mais profundo. É a sensação de que você é um passageiro, um fantasma dentro de uma máquina, olhando através de duas janelas orgânicas para um mundo feito de coisas. Passamos as últimas 2 décadas obcecados com o mistério errado. Falamos sobre a hipótese da simulação, a analogia do cara ou coroa de Elon Musk, a lógica de Nick Bostrom, o código verde de Matrix. Perguntamos: essa realidade é real ou falsa? Como se essa fosse a pergunta mais radical que podemos fazer. Mas não é. O debate da simulação, na verdade, funciona como um tipo de conforto. É uma história tranquila, quase como uma narrativa para dormir, porque preserva uma suposição enorme que agrada o ego, a ideia de que existe um você dentro de uma realidade. E o único mistério seria se essa realidade é feita de átomos ou de bits. Isso assume que o problema está no recipiente, mas o conteúdo, o eu, seria sólido. Estamos aqui para destruir essa suposição. A física foi investigar o mundo sólido. Ela tentou olhar profundamente dentro da matéria, esperando encontrar pequenas peças fundamentais, como bolas de bilhar duras, fixas, reais, mas não encontrou nada disso. O que chamamos de coisas é um erro de categoria. No nível mais profundo da realidade, as partículas não têm propriedades fixas. Elas não têm posição definida, elas têm apenas tendências. Elas existem como uma espécie de probabilidade difusa, um talvez espalhado pelo espaço, até o momento em que são forçadas a se manifestar. O chão sob seus pés não é sólido. É uma negociação frenética, em altíssima velocidade, entre campos quânticos. É como um aperto de mãos digital, que só acontece quando você entra em contato com ele. Você foi ensinado a acreditar que é um objeto se movendo em um mundo de outros objetos. Isso é a mentira. A física desmontou esse universo mecânico há mais de um século. Ao final disso, você vai ter um modelo do que você realmente é. Um modelo que nenhuma teoria de simulação, nenhuma revolta de inteligência artificial e nenhum fim do universo conseguem abalar. Não porque seja uma ideia reconfortante, mas porque é uma das posições mais rigorosas e matematicamente sustentadas dentro da filosofia da física atual. Para encontrar a verdade, precisamos começar a subtrair. Precisamos remover camada por camada do que parece óbvio, até que a estrutura mais fundamental da realidade fique exposta. Toque a mesa à sua frente. Ela parece fria, sólida, inquestionavelmente presente. Mas se ampliarmos isso, passando pela textura da madeira, pelas moléculas, até o núcleo do átomo, essa coisa desaparece. A física moderna não enxerga pequenas esferas sólidas. Ela enxerga teoria de campos quânticos. Partículas não são pequenas bolinhas de matéria. Elas são excitações localizadas em campos invisíveis. Imagine um imenso oceano invisível que preenche todo o universo. Uma partícula é apenas uma ondulação nessa água. A sua mesa é um conjunto dessas ondulações, mantidas separadas apenas por repulsão eletromagnética. Você não está tocando um objeto sólido. Está experienciando 2 campos de força, gritando, um contra o outro, recusando-se a ocupar o mesmo espaço. O mundo sólido é uma ilusão criada pelo seu sentido do tato, e fica ainda mais estranho. Normalmente pensamos que as coisas possuem propriedades como posição ou rotação, mesmo quando não estamos observando. Einstein acreditava nisso. Ele dizia que Deus não joga dados, defendendo a ideia de que deveriam existir variáveis ocultas, mantendo o mundo estável quando não estamos olhando. Mas ele estava errado. Niels Bohr e a interpretação de Copenhague não apenas sugeriram que o mundo é indefinido, eles demonstraram que as propriedades simplesmente não existem até que haja uma interação. Em 1982, os experimentos de Alain Aspect com o Teorema de Bell deram o golpe final nessa ideia de realidade local e fixa. A matemática é clara. O universo não é composto por objetos com características fixas, esperando para serem descobertas. Ele é um campo de possibilidades.
A lua não está ali, em um estado fixo de lua, até que seja medida. A realidade é indeterminada por natureza. É como um filme que só renderiza os quadros que você está assistindo no momento. Agora, voltamos o olhar para dentro, para a dissolução do eu. Se o mundo externo é instável, então o observador deve ser sólido, certo? A neurociência mostra o contrário. O seu cérebro não vive no presente, ele vive em atraso. Leva aproximadamente 500 milissegundos para que o seu corpo processe as informações sensoriais e construa uma narrativa. Quando você percebe um momento, esse momento já passou. Você está assistindo a uma transmissão gravada, editada para fazer sentido. E pior, o você, que acredita estar tomando decisões, muitas vezes é o último a saber delas. Experimentos como os de Benjamin Libet mostraram que a atividade cerebral que leva ao movimento começa antes de você tomar a decisão consciente de agir. O eu consciente não é o autor das suas ações. Ele é um narrador posterior. É como um porta-voz tentando explicar decisões de um sistema que ele não controla de verdade. Olha o que fizemos até aqui. Removemos a ideia de matéria sólida. Removemos a ideia de propriedades fixas. Nós já removemos até mesmo o eu como o motorista desse veículo. O palco está vazio, os atores desapareceram, os objetos se dissolveram em ondulações dentro de um oceano invisível. Mas, se você remove tudo aquilo que pode ser dissolvido, o que é a única coisa que permanece? Agora que limpamos os destroços do velho mundo, finalmente podemos observar o projeto do novo. Isso não é misticismo. É a lógica fria e direta do laboratório. Vamos analisar 3 estruturas que, juntas, apontam para uma realidade muito mais estranha do que qualquer ficção científica. Em 1996, o físico Carlo Rovelli propôs algo que rompeu completamente a forma como entendemos fatos. Ele sugeriu que estados quânticos não são absolutos, eles são relacionais. Pense assim. Um elétron não possui um spin fixo no vazio. Ele possui um spin em relação ao detector que o mede. Mas aqui está o detalhe. Para um segundo observador que ainda não interagiu com esse sistema, tanto o elétron quanto o detector continuam em um estado de probabilidade. Não existe uma visão absoluta do universo. Não existe uma descrição objetiva da realidade de fora. Toda propriedade, todo estado, todo fato, só é um fato para alguém ou para algo. A realidade não é um conjunto de objetos independentes. Ela é uma rede vibrante de relações. As coisas não existem isoladamente. Elas existem na interação entre elas. Você não é um observador olhando para um mundo. Você é um ponto dentro de uma rede de interações. E se eu te dissesse que existe um passo a passo que qualquer pessoa consegue seguir para mudar a realidade literalmente do dia para a noite? Como se, depois desse passo a passo, você começasse a atrair mais dinheiro com facilidade, milagres inesperados, um relacionamento saudável e amoroso e até mais saúde. Esse passo a passo está em um livro chamado Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Esse livro ensina exatamente como assumir o lugar que sempre foi seu dentro dessa rede de interações que chamamos de realidade. Porque depois de tudo o que você ouviu aqui, uma coisa ficou clara. A realidade não é um bloco sólido e fixo. Ela é relacional. Ela responde à interação. Ela não é um recipiente fechado. Ela é um processo vivo. E se tudo é relação, então a forma como você se posiciona dentro dessa rede muda completamente aquilo que se manifesta na sua experiência. O problema é que a maioria das pessoas continua vivendo como se fosse apenas um espectador, reagindo, aceitando probabilidades antigas como se fossem destino. O livro Seu Eu Superior ensina como sair desse estado passivo e se tornar um agente consciente dentro desse campo de possibilidades. Ele mostra como reorganizar sua atenção, sua identidade e sua frequência interna para que a realidade deixe de ser um acidente e passe a ser uma consequência. Se estados não são absolutos, se fatos só existem na interação, então mudar a forma como você interage
muda aquilo que se concretiza. E é exatamente isso que esse livro revela. Como alinhar pensamento, emoção e percepção para colapsar novas possibilidades a seu favor. Dinheiro que antes parecia distante começa a fluir. Oportunidades que pareciam invisíveis começam a surgir. Relacionamentos tóxicos deixam de fazer sentido e conexões saudáveis passam a aparecer. Até seu corpo responde diferente quando a sua consciência deixa de operar no modo automático. Isso não é fantasia, é a aplicação prática de um princípio que a própria física moderna já apontou. Você não está fora do sistema, você é parte ativa dele. E quando você aprende a operar a partir desse entendimento, sua vida começa a se reorganizar em todos os níveis. Se você realmente quer sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação consciente, o caminho está no primeiro comentário fixado. O livro Seu Eu Superior não é apenas uma leitura, é um manual de transformação. E a única decisão que falta agora é se você vai continuar reagindo à realidade ou começar a moldá-la. John Wheeler, o físico que criou o termo buraco negro, passou os últimos anos de sua vida defendendo que a matéria é apenas uma sombra secundária. Sua ideia central era it from bit, tudo surge a partir de informação. Cada partícula, cada campo, cada instante do tempo deriva da extração de informação a partir de respostas binárias, de perguntas físicas. Mas Wheeler foi além. Ele propôs o conceito de universo participativo. Para ele, o universo funciona como um circuito que se autoestimula. É como um olho olhando para a própria origem, observando a si mesmo até se tornar real. Seus experimentos de escolha retardada mostraram que isso não é apenas teoria. Eles demonstraram que o passado de uma partícula, o caminho que ela percorreu milhões de anos atrás, pode ser determinado agora, dependendo de como escolhemos medi-la no presente. O passado não é algo finalizado. É um rascunho que ainda está sendo editado. O universo é uma conversa contínua, e ele precisa da sua participação para permanecer real. E então, chegamos à ideia mais desconcertante da física moderna: o princípio holográfico. Desenvolvido a partir dos trabalhos de Jacob Bekenstein, Stephen Hawking e Leonard Susskind, esse princípio afirma que a quantidade máxima de informação em uma região do espaço não depende do volume, mas da sua superfície. Isso levou a uma proposta radical. Toda a nossa realidade tridimensional, incluindo a cadeira em que você está sentado e as estrelas acima de você, pode ser apenas uma projeção de informação codificada em uma superfície bidimensional distante. Isso não é metáfora. Dentro da teoria das cordas, isso é uma possibilidade matemática real. Isso implica que as três dimensões nas quais nos movemos, altura, largura e profundidade, não são fundamentais, elas são emergentes. O espaço em si é uma interface, uma forma que nossos sistemas utilizam para organizar informação. Agora observa o padrão. Nenhuma dessas teorias descreve o universo como um recipiente cheio de coisas. Todas descrevem a realidade como algo relacional, participativo e baseado em informação. Se o universo não é um lugar feito de matéria, mas um processo feito de relações e informação, então surge a pergunta mais perigosa de todas. Se isso é a realidade, então o que exatamente é você? Chegamos ao limite. Atrás de nós estão os destroços da ideia de matéria sólida e realidade fixa. À frente existe um vazio, e para avançar, precisamos enfrentar aquilo que sempre esteve presente em todos os experimentos, em todos os laboratórios, desde o começo. Você. Na filosofia, isso é chamado de o problema difícil da consciência. Criado por David Chalmers, ele marca a linha entre aquilo que conseguimos explicar e aquilo que ainda não conseguimos. A ciência resolve bem os problemas fáceis. Conseguimos mapear como a luz atinge sua retina, como os neurônios disparam no seu cérebro e como seu sistema interpreta isso como uma maçã vermelha. Isso é apenas processamento biológico. Mas nada disso, absolutamente nada, explica por que existe uma experiência. Por que a cor vermelha
é sentida? Por que existe algo que é ser você? Porque isso não é apenas um processamento silencioso no escuro? Isso não é um enigma espiritual, é a falha central da neurociência. Conseguimos explicar a função, mas não a experiência. Criamos um mapa do mundo, mas esquecemos de explicar por que existe alguém caminhando por ele. A visão padrão da nossa cultura é o materialismo. A ideia de que, se você juntar matéria suficiente, átomos, moléculas, neurônios, em algum momento, como mágica, a consciência surge. Eles chamam isso de emergência. Dizem que a consciência é para o cérebro o que o calor é para o fogo, ou o que uma onda é para uma multidão em um estádio. Mas se você olhar de perto, essa explicação não explica nada. É apenas uma palavra usada para descrever um milagre. Não existe nenhuma ponte matemática ou lógica que conecte matéria em movimento com experiência subjetiva. Esse é o gap explicativo. Como um processo quantitativo, neurônios disparando cria um resultado qualitativo, como o cheiro da chuva, isso não acontece. Você não consegue extrair experiência de matéria, assim como não consegue tirar uma sinfonia de uma pilha de partituras sem um músico. Em que momento uma máquina complexa simplesmente acende a luz? O materialismo é como um castelo de cartas construído sobre a ideia de que a matéria é o elemento principal e a consciência é algo secundário. Mas nós já vimos que a matéria nem sequer é sólida. Então por que insistimos em construir uma base usando algo que, no fundo, é quase um fantasma? Agora é hora de inverter completamente essa lógica. Aqui entra o núcleo do idealismo analítico, uma abordagem defendida por filósofos como Bernardo Kastrup. Em vez de tentar explicar como a matéria morta gera consciência, partimos do único ponto que realmente sabemos com certeza. A consciência é o fundamento de tudo. Nesse modelo, o mundo físico não é algo que contém a consciência. O mundo físico é apenas a forma como a experiência se apresenta quando observada de fora. Pense em um redemoinho em um rio. Para um observador, o redemoinho parece um objeto distinto, quase sólido. Você consegue medir seu tamanho, sua velocidade, sua posição, mas tente levá-lo embora, e você perceberá que não existe nada ali. Ele é feito apenas de água. Não é uma coisa, é um comportamento do rio. O seu cérebro é esse redemoinho. Ele não cria consciência, ele apenas a localiza. É uma estrutura temporária dentro de um campo universal de consciência que cria uma perspectiva individual limitada. Ele filtra o infinito, transformando-o em um eu. Cria uma espécie de sala privada para que o universo possa experimentar o que é ser uma pessoa em um lugar, em um momento específico. E quando esse redemoinho se desfaz, a água não morre. Ela apenas deixa de ser um redemoinho e retorna ao fluxo. Você não é algo que tem experiências. Você é a própria experiência, temporariamente moldada na aparência de algo. Respira fundo e deixa isso realmente entrar. Você não é uma máquina biológica tentando sobreviver em um universo frio e indiferente. O universo é um campo consciente, e você é a forma específica como ele está se sentindo agora. Se o mundo sólido é, na verdade, uma rede de relações e informação, uma interface, então o debate sobre simulação finalmente perde o sentido. Porque se a consciência é o fundamento, então a diferença entre o que é real e o que é simulado deixa de importar. Seja o universo feito de átomos ou de bits, ele ainda é uma aparência dentro da consciência. Passamos a vida inteira com medo da ideia de estar em uma simulação porque achamos que isso nos tornaria irreais, como se fôssemos personagens que podem ser desligados a qualquer momento. Mas observa melhor. Não é o personagem que é real, é o processo de renderização. A ansiedade existencial que você sente não vem da possibilidade de o mundo ser uma simulação. Ela vem do fato de que você tentou encontrar sua identidade dentro da interface, em vez de perceber a consciência que permite que essa interface exista.
Você esteve procurando por si mesmo nos pixels, ignorando a luz que torna esses pixels visíveis. E é exatamente aqui que o seu poder retorna. Se a realidade é um sistema participativo, então você não é um espectador passivo de algo que já está pronto. Você é um coautor daquilo que está sendo construído. O sentido não é algo escondido em algum canto do universo, esperando para ser encontrado. Ele é a qualidade da atenção que você traz para a experiência. Você é a única coisa capaz de fornecer aquilo que nenhuma simulação consegue gerar, a experiência sentida de existir. A matemática pode descrever a onda, mas só você pode ser o oceano. Nós viajamos da incerteza quântica até o limite do universo holográfico e, finalmente, até a profundidade da sua própria consciência. E agora, voltamos. Olhe novamente para o ambiente ao seu redor. A cadeira, a janela, as partículas de poeira dançando na luz. No início, você olhou para isso tudo e se perguntou se era real ou uma simulação. Como se você fosse uma moeda dentro de um pote, e a única dúvida fosse do que o pote era feito. Mas agora você entende. Não existe pote. Você nunca esteve dentro da realidade. Essa era apenas uma ideia antiga, baseada em um modelo que não existe. Você é aquilo que a realidade está fazendo neste ponto específico. Você não é um visitante dentro de um espaço. Você é o próprio espaço no qual o universo está acontecendo como experiência humana. A teoria da simulação sempre foi limitada demais. Era apenas mais uma forma de manter o mundo separado de você, como se existisse uma realidade verdadeira escondida em outro lugar. Mas a verdade é muito mais próxima, muito mais estranha e muito mais profunda. O universo não é o recipiente. A consciência é o recipiente. E o universo é aquilo que aparece dentro dela. E não importa por qual caminho você olhe física, matemática ou filosofia, a conclusão é sempre a mesma. Procuramos a menor parte da realidade e encontramos relações. Procuramos os limites do espaço e encontramos informação. Procuramos uma realidade objetiva e descobrimos que o observador está entrelaçado com a própria estrutura da equação. É um eco persistente, algo que a sabedoria antiga já sugeria há milhares de anos. A ciência não encontrou uma máquina fria e sem vida. Ela encontrou um espelho participativo. E aqui está o alívio. Você não precisa escapar da simulação, não precisa fugir da Matrix, nem temer um botão de desligamento. Você é a própria fonte da luz que ilumina tudo o que aparece. Nos vemos no próximo despertar.